Saudações meus nobres inscritos e quem visualiza os vídeos. Milhares de anos atrás um cara grego deu um soco em outro cara grego, e então isso virou um esporte. O boxe é um dos esportes olímpicos mais antigos do mundo, e vem sendo praticado ao longo de 3.000 anos. E o canal Conde Nerd traz um combate entre as maiores lendas do boxe da história: Bob Fitzsimmons vs John L. Sullivan. Bob Fitzsimmons, 26 de maio de 1863 a 22 de outubro de 1917, era um lutador britânico que fez história no boxe ao ser o primeiro campeão mundial de 3 divisões do boxe de todos os tempos. Saltando do peso médio para o peso pesado antes de reinar no meio peso pesado, ele também poderia ter sido considerado o primeiro campeão mundial do peso meio pesado a ganhar o título do peso pesado. Fitzsimmons nasceu em Euston, Cornwall, Inglaterra e chegou à Nova Zelândia aos 9 anos de idade, juntamente com seus pais, irmãos e irmãs. Sua família se estabeleceu em Timaru e Bob se tornou um ferreiro na ferraria de seu irmão Jarrett. Início da carreira de boxe: entre 1880 e 1881, Fitzsimmons foi o campeão do torneio Genmassi na Nova Zelândia. É na Nova Zelândia que alguns dizem que ele começou oficialmente sua carreira como boxeador profissional no final de 1881. Numa luta que não está clara se ele foi pago ou não, ele nocauteou Herbert Slade em 2 rodadas. Ele teve 6 lutas por lá, 2 delas com as mãos nuas. Ele venceu 5 e perdeu 1, mas não está claro se algum desses ataques foi por dinheiro ou não. Boxe profissional: os livros de registro do boxe mostram que ele começou oficialmente o boxe profissionalmente em 1883, na Austrália. Ele venceu Jim Crawford por nocaute em 3. Fitzsimmons teve suas primeiras 28 lutas na Austrália, onde perdeu pelo título dos médios australianos em uma luta que havia sido consertada, e onde também venceu uma luta por nocaute quando seu adversário Edward Starling Robbins deixou Fitzsimmons no chão. Ele também quebrou a mão e não pôde continuar, portanto, Fitzsimmons foi declarado vencedor por nocaute. Passando para os Estados Unidos, ele lutou mais 4 vezes em 1890, vencendo 3 e empatando 1. Então, em 14 de janeiro de 1891, em Nova Orleans, ele recebeu sua primeira tentativa pelo título mundial, contra Jack Nonpareil Dempsey. Ele nocauteou Dempsey, de quem o último Jack Dempsey levaria seu nome, na 13ª rodada para se tornar o campeão mundial dos médios. Em 22 de julho, sua briga com Jim Hall foi interrompida pela polícia. Fitzsimmons passou os 2 anos seguintes lutando contra lutas e exibições sem título até dar a Hall uma chance no título em 1893. Ele manteve a coroa por nocaute na 4ª rodada. Ele passou o resto do ano fazendo exposições. Em 2 de junho, ele deveria ter uma exposição de mão dupla, onde demonstraria em público como acertar a sacola de boxe e, em seguida, como encaixotar contra um oponente real. Segundo relatos, 2 acidentes estranhos aconteceram naquele dia, quando Fitzsimmons bateu na bolsa com tanta força que quebrou, e então seu oponente daquele dia escorregou, sendo atingido na cabeça e a exibição de boxe cancelada. Depois de desocupar a coroa dos pesos médios, Fitzsimmons começou a fazer campanha entre os pesos pesados, que geralmente o superavam com grandes quantidades de peso. Uma de suas lutas, contra Tom Sharkey, foi arbitrada por ninguém menos que o Yatia, o famoso cowboy. No entanto, Fitzsimmons foi capaz de disputar o título mundial de pesos pesados em 1897.
Em 17 de março daquele ano, ele se tornou campeão mundial dos pesos pesados, nocauteando Jim Corbett na rodada 14. Ele passou o resto do ano fazendo exposições. Em 1898, sua única atividade digna de nota era uma luta que deveria acontecer contra o ex-campeão mundial John L. Sullivan. Essa luta nunca aconteceu, no entanto, porque o boxe era ilegal em Nova York na época, e essa teria sido a cidade sede da luta, mas a polícia impediu que isso acontecesse. Em 1899, Fitzsimmons e James J. Jeffries foram capazes de boxear em Nova York sem a intervenção da polícia, provavelmente em um clube subterrâneo. Jeffries levantou a coroa mundial dos pesos pesados de Fitzsimmons com um nocaute de 11 rounds. Lutas posteriores. Em junho de 1901, ele participou de uma luta livre com Gus Hulin. Ele perdeu e voltou ao boxe. Em 1902, ele e Jeffries tiveram uma revanche, mais uma vez com a coroa mundial dos pesos pesados no palco. Tentando se tornar o primeiro boxeador a recuperar a coroa mundial de pesos pesados, ele perdeu para Jeffries por nocaute na 8ª rodada. Setembro de 1903 foi um mês trágico para Fitzsimmons, pois seu rival, Tom Coughlin, morreu no dia seguinte ao sofrer um nocaute de uma rodada nas mãos dos Fitzsimmons. Mas menos de 2 meses depois, campeão mundial dos pesos pesados George Gardner por uma decisão em 20 rodadas de se tornar o primeiro membro do clube exclusivo de campeões mundiais de boxe em 3 ou mais divisões. Logo depois, voltou ao Heavyweights, onde continuou lutando até 1914, com resultados variados. Ele lutou com Jack Johnson e acredita-se que sua luta com Bob Cosvenney seja a primeira luta de boxe da história a ser capturada em filme. Aposentadoria e morte. Seu registro exato é desconhecido, pois os registros de boxe mal foram bem conservados durante sua época, mas Fitzsimmons foi citado por dizer que ele teve mais de 350 lutas, o que poderia ter sido um exagero de sua parte. Ele morreu em Chicago de pneumonia em 1917 e foi enterrado no cemitério Graceland. Ele é membro do Hall da Fama do Boxe Internacional. Em 2003, Fitzsimmons foi nomeado número 8 de todos os tempos entre os melhores perfuradores do boxe pela revista Ring. John L. Lawrence Sullivan, de 1858 a 1918, foi um boxeador americano de ascendência irlandesa. Foi o primeiro campeão peso pesado do boxe, o primeiro campeão de boxe de luvas de 1882 a 1892. Ele era conhecido como Boston Strong Boy. Biografia. Vida pregressa. John L. Sullivan nasceu em Roxbury, Massachusetts, em 15 de outubro de 1858. Seu pai era um transportador de cavalos. Embora sua mãe quisesse que John se tornasse padre, ele deixou a escola no meio da adolescência e passou mais de um ano como aprendiz de ourives. Ele então se juntou ao pai no comércio de alvenaria, enquanto ganhava dinheiro extra como um talentoso jogador de beisebol. Ele sempre insistiu que poderia ter sido um profissional nesse esporte. Boxe. Em 1877, Sullivan teve seu primeiro importante encontro de boxe na Dudley Street Opera House, em Boston. Aceitando o desafio de Tom Scannell de combater qualquer um presente, Sullivan derrubou Scannell do ringue no primeiro round. 2 anos depois, Sullivan era campeão de Massachusetts e buscava desenvolver uma reputação nacional que lhe desse uma chance no título americano. Como as lutas de boxe eram ilegais na maioria das cidades, vários artifícios foram empregados para burlar a lei. Quando Sullivan foi preso em Cincinnati depois de nocautear um desafiante,
ele foi considerado inocente por ter participado de uma corrida a pé que seu oponente perdeu. Ascensão e fama chamado de Boston Strong Boy, Sullivan conheceu Pat Ryan, titular, na cidade do Mississippi em 1882. Ryan durou 9 knockdowns antes de desistir. Agora conhecido como o Grande John L., ele se tornou o campeão mais popular e extravagante da história do boxe. Ele lutou sob as regras do Anel do Prêmio de Londres com as mãos nuas, defendendo seu título inúmeras vezes, principalmente contra Charlie Mitchell na Europa, Herbert Slade, o Gigante Mauri, e, em 1889, Jackie Kilrain na última luta sob as regras de Londres. A partir de agora, de acordo com as regras do Marquês de Queensberry, todos os lutadores usavam luvas e disputavam 12 rounds de 3 minutos, em vez de chegarem ao 0 após cada knockdown. Mais tarde na vida, sabiamente, Sullivan nunca teve um bom retorno financeiro, mas manteve sua popularidade no palco do vaudeville e, depois de se aposentar em 1905, como professor de temperança. Ele morreu em Abingdon, Massachusetts, em 2 de fevereiro de 1918. Agora, sem mais delongas, vamos ao combate, e o vencedor desse combate é Conclusão final: Sullivan prevalece pela mesma razão que Jeffries venceu Fitz. Muito tamanho, força, poder e resistência. Além disso, John L. Sullivan tinha uma ligeira vantagem de alcance. Sullivan competia com pesos tão altos quanto ele. Corbett precisou de 26 rodadas para conseguir vencer um velho e dissipado Sullivan de 34 anos. E John Sullivan tem apenas uma derrota e 2 empates em toda a sua carreira, enquanto Bob Fitzsimmons tem 8 derrotas e 4 empates. Sullivan tem um quartel muito melhor. Enfim, Sullivan era uma peça séria da natureza.